Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Fábio Henrique. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. A paz do Senhor esteja com todos. Por favor, pegue a palavra de Deus e abra no livro de Apocalipse, capítulo 5. Eu vou ler os versículos 5 e o 6. Está escrito: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Amém? Eu vou ler novamente, porém eu quero destacar algo, que na verdade é a mensagem que vou trazer a vós. Versículo 5. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Perceba que esta palavra está falando com respeito a Jesus. Então agora eu vou ler só parte A do versículo 5 e do versículo 6. Eu gostaria que você, ao ouvir, tomasse posse. Mas se você pode, repita comigo bem alto e bem forte. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Agora o versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Então agora eu quero que você enfatize: leão da tribo de Judá e cordeiro. Diga: Jesus é leão e cordeiro. Mais uma vez, diga: Jesus é leão e cordeiro. Você crê que ele é leão e cordeiro? Então vamos orar. Coloque a mão sobre o seu coração e peça ao Senhor que fale conosco por meio de sua palavra. Pai querido e Deus amado, queremos neste dia ouvir a tua voz. Fala conosco através da palavra que será ministrada, mas coloca por terra todo impedimento, toda barreira. Abre o céu sobre as nossas vidas e derrama da tua bênção, da tua graça, da tua virtude, do teu poder. E envia a tua palavra, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus.
Vamos dar para o leão e o cordeiro uma salva de palmas. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Leão e cordeiro. Cordeiro e leão. São duas naturezas opostas, mas que revelam características diferentes. E nós temos que trazer para Jesus, pois a palavra está revelando sobre ele, que ele é o leão da tribo de Judá, e ao mesmo tempo é o cordeiro. Então perceba que Jesus, ele não tem dupla personalidade. Jesus, ele não está enganando, ele não está fingindo ser. A palavra diz que ele está no afirmativo. Isso foi revelado sobre a pessoa de Jesus. E na pessoa de Jesus, a palavra diz que ele manifesta a natureza tanto do leão, como também do cordeiro. E eu quero falar sobre essas duas naturezas. Embora sejam opostas, mas atribuindo essas duas naturezas a Jesus, nós vamos aprender algo muito importante. Eu não vou seguir aqui a ordem, porque se nós fôssemos seguir a ordem, veja que a palavra está falando primeiro da natureza do leão, e depois fala da natureza do cordeiro. Mas eu quero iniciar pela natureza do cordeiro. Por que Jesus, ele assume essa natureza como de um cordeiro? Qual é o mistério por detrás disso? Por que ele preferiu ser representado como um cordeiro? Vamos desvendar esse mistério. Nós temos a palavra que nos revela, que nos mostra por que Jesus, quando se manifestou, quando esteve aqui na terra entre os homens, ele adotou esta natureza como de um cordeiro. Não que ele mesmo chegou a declarar dizendo: eu sou o cordeiro. Mas as pessoas que eram mais próximas de Jesus, as pessoas que mais se achegavam a ele, conseguiam perceber. As pessoas chegavam a essa conclusão que apesar de Jesus ser Senhor e Mestre, ele também era como um cordeiro. É tão verdade que se nós lermos o que está escrito em João capítulo 1, versículo 29, o próprio João ele vai dizer, quando Jesus veio ter com ele, ele viu em Jesus aquilo que muitos não tinham visto, que Jesus é o Cordeiro de Deus. E você sabe que para a gente conhecer uma pessoa, para a gente analisar e julgar a sua qualidade, a sua característica, isso tem que ter um nível de aproximação muito profundo. Perceba que João, segundo o Evangelho, ele tinha uma intimidade, ele tinha uma comunhão muito profunda com Jesus. É tão verdade que diz que João era um dos apóstolos que tinha liberdade com Jesus, até de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Então, perceba que quando João olha para Jesus, ele vê a imagem, a figura
como de um cordeiro. Então, por que nós temos que falar do cordeiro? Porque o cordeiro, ele traz consigo as suas propriedades, algo tão peculiar, algo tão único, que nós vamos entender o porquê que Jesus, ele se manifesta como um cordeiro. E a palavra do Senhor nos revela. Então vamos aqui na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, e o versículo 19. Então, Jesus, ele é representado como um cordeiro, ele assume, não é, essa natureza, por esse motivo aqui. Mas, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, Jesus, ele assume a natureza como de um cordeiro, por causa disso, porque o cordeiro é imaculado, incontaminado, ou seja, o cordeiro é puro, o cordeiro é limpo. E não é isso que o Senhor é? O Senhor é puro, o Senhor é limpo, o Senhor é santo. Ele mesmo assumiu isso no Antigo Testamento, bem como aqui mesmo no Novo Testamento. Ele disse: sede santo, como eu sou santo. Em outras palavras, é como se o Senhor estivesse dizendo: seja como um cordeiro, assim como eu sou como um cordeiro. Então, é necessário, é importante você assumir essa natureza como de um cordeiro. E você só vai conseguir assumir essa natureza em Cristo, porque Ele é o cordeiro. Não é que você vai assumir uma personalidade, uma característica que não é verdadeira. A palavra fala que Jesus é o cordeiro. Então, para a gente entender, ele mesmo vai ensinar aqui no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 8. Está escrito assim, acompanhe comigo: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Às vezes a pessoa diz assim: eu quero ser como Cristo. Então que você venha imitar Cristo como um cordeiro. Que você seja imaculado, incontaminado. Ou seja, não permita que no teu coração existam coisas que possam te contaminar. Ou seja, que possam te separar de Deus. O Senhor, Ele revela no Antigo Testamento que o povo, muitos estavam ali diante do Senhor, dando honra a Ele, mas só com os lábios, só com a boca. Mas o seu coração estava longe de Deus. Quando Deus ele fala que o coração está longe, Ele não está falando de distância. Ele está falando que é impossível a pessoa agradar, a pessoa alegrar o Senhor, quando no coração dela está maculado, quando o coração está contaminado. Então veja, se você quer ser como Jesus, ou no mínimo você quer imitar Jesus em sua personalidade, em sua característica que é verdadeira,
Então começa pelo teu coração. Amém? Porque Ele mesmo ensina na sua palavra. Às vezes a pessoa, ela não vigia com o coração dela. O coração dela começa a se encher daquilo que a contamina. Pois Ele mesmo vai ensinar aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 7, versículo 21. Porque do interior do coração dos homens, olha quantas coisas vão proceder do coração. Saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E quantas outras coisas ainda não saem do interior do coração do homem. A pessoa não pode permitir isso. A pessoa, ela vai alimentando, ela vai dando crédito para aquilo que entrou em seu coração, porque Jesus está dizendo que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Mas o que sai é o que entrou. Ou seja, quando você permite, quando você alimenta, você dá crédito para aquilo que entrou, é o que vai manifestar dentro de você. Aí Jesus, ele ensina aqui da abundância do coração. Quando o coração está cheio, uma hora isso vai ser lançado fora. É como se diz aqui em Portugal, uma hora a pessoa vai deitar fora, né? Ela vai despejar. Quer dizer que a pessoa, ela vai despachar isso. E você percebe quando o coração da pessoa está maculado, contaminado. Porque ela mesma se permitiu. Então, se eu posso lhe dar um conselho, o conselho é que todos os dias você venha fazer uma limpeza no teu coração. E como que eu posso fazer uma limpeza no meu coração, pastor? Assim como coisas ruins saem, assim você deve fazer para que isso não esteja lá dentro. Quando você denuncia isso, quando você começa a falar aquilo que você está sentindo, mas antes que você se dirija a alguém, saiba que você está diante do Senhor. Então, vamos trazer isso para Jesus. Você já pensou se Jesus, ele guardasse no coração dele, e ele alimentasse no coração dele, pensamentos, imaginações, que os homens naquela época estavam incitando? Às vezes a pessoa, ela está de boa, está tranquila, mas de uma hora para outra, ela vê, ela ouve, acontece algo, ela começa a remoer aquilo, ela começa a maquinar aquilo, ela começa a imaginar coisas, e ela vai enchendo o coração daquilo. E aí, se você ler a palavra, está escrito que você não pode turbar o seu coração. Você sabia que para entrar no céu, só vai entrar no céu quem tiver o coração limpo? Em João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. O que é turbar o coração? Num significado mais direto, é a pessoa encher, é a pessoa estar transbordando, ela está turbando, ela está enchendo o coração dela. Aí o Cordeiro diz: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, olha só o que ele associa, que para você entrar na casa do pai, você não pode turbar o coração. Quantas não são as pessoas que não vigiam com o coração?
E não é uma questão de personalidade e característica. Porque tudo começa no coração. Ora, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, está escrito sobre tudo o que se deve guardar. Você guarda tanta coisa no coração, mas não guarda o teu coração. Você acumula tanta coisa no teu coração, é tanto ressentimento, tanta mágoa, tanta tristeza, que existe um bloqueio. E esse bloqueio é o que te separa da comunhão com Deus. É por isso que você não sente Deus te tocando, falando com você. É por isso que você busca Deus em todo lugar, em tudo, mas não ouve, não sente. Porque existe um bloqueio entre você e Deus. E quem causou esse bloqueio foi você mesmo, por você ter alimentado no seu coração aquilo que não procede de Deus. Jesus, para entrar no céu, ele entrou com o coração limpo, como um cordeiro. Porque, venhamos e convenhamos, vamos julgar isso em um senso crítico, mas sendo racional. Ou seja, pela ordem natural, vamos analisar o que fizeram com Cristo. Não foi justo. Fizeram a maldade com ele. E mataram Jesus. Naquele dia Jesus podia ter se vingado. Ou melhor dizendo, quando ele ressuscitou. Já pensou se ele tivesse guardado no coração, quando ele ressuscitou na primeira oportunidade, então ele se vingaria dos seus tosqueadores. Mas ele não fez isso. Aí o profeta messiânico vai falar sobre o cordeiro. Aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo de número 7. Isaías, ele vai agora falar do Messias, do Cristo. Ele foi oprimido. Se a gente for trazer esta realidade para o homem nos dias de hoje, a pessoa não precisa nem ser muito oprimida. Às vezes, só por ela ter ouvido algo sobre ela, que não soou bem, a pessoa já fica toda oprimida, a pessoa até cria inimizade, ela já não quer mais andar com você, não quer mais ter com você. Jesus foi oprimido, mas não abriu a boca. Pastor, sabe, a minha personalidade, a minha característica é daquela, pastor, eu não levo desaforo para casa. Eu não sei ficar calado, pastor. Ah, pastor, olha, falou mal de mim, eu falo também. Eu meto a boca. Isso pode te complicar, não agora, mas lá na frente. Você está vivendo a sua vida. Está tudo normal para você. Você está na razão. Te ofenderam, foram injustos com você. Pastor, mas eu não tenho direito de defesa. Olha para Jesus, o Cordeiro. Quando deram a ele o direito de defesa? Em nenhum momento. Mas vamos imaginar, ainda que ele tivesse o direito de defesa, ele não se defendeu. Mas como um cordeiro, foi levado ao matadouro, meu Deus, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Você quer resolver tudo de boca, você quer fazer justiça com a sua boca, e é por isso que você está em desvantagem diante de Deus.
Você pode achar que está por cima, você pode achar que está na razão, mas diante de Deus, você não está. Ouça. Por que que você tem que manifestar a natureza como de um cordeiro, como Jesus? Porque isso vai te levar a Deus. Isso vai te dar acesso ao céu. Somente os limpos de coração podem ver Deus, tanto nesta vida, como no porvir. Mas ao invés disso, você está vivendo a sua vida. Você tem razão. Continua guardando no teu coração esse ressentimento, essa tristeza, essa mágoa, esse rancor. Continua. Eu não sei se você sabe que, eu não vou dizer que todas, mas a maioria das doenças e enfermidades são a causa da pessoa guardar coisa no coração. Não vou nem entrar em detalhes aqui das doenças e enfermidades. Mas você pode procurar um especialista, um médico, pode procurar um psicólogo. Eles vão te afirmar, eles vão te aprovar. Que a maioria das doenças e enfermidades procede do coração, é aquilo que a pessoa guarda no coração. Ela não protege as emoções dela, ela não guarda o coração. E aí a palavra fala algo aqui muito profundo, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Não é que alguém está te privando. É você mesmo, quando não vigia, quando não guarda o teu coração, você estará se privando da graça de Deus. Mas qual é a causa? Continuando. E de que nenhuma raiz de amargura brotando. Você vê que não é da noite para o dia. Ela brota. E aquilo que brota, ou vai ser eliminado logo no início, ou a pessoa vai alimentar isso como se estivesse regando uma semente que lançou na terra. Você fica regando, você fica alimentando, brotando, né? Vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Sabe o que Jesus, ele incentiva eu e você sermos? Aqui em Lucas, Jesus, ele vai ensinar algo, no capítulo de número 11. Eu quero que você entenda isso. Lucas, capítulo 6, ou melhor, eu falei 11, mas é o 6. Versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Então você tem que ser uma pessoa boa. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, por mais que ele esteja passando uma dificuldade, ele sempre vai tirar o bem. Primeiro para Deus. Porque a geração em que nós estamos hoje, eu não vou aqui generalizar, mas a maioria, estou falando, muitos daqueles que conhecem a Deus, estão dando para Deus qualquer coisa, o resto. E não é assim. Seu coração tem que ser imaculado, incontaminado. Porque aí você vai ver Deus abrindo os céus. E coisas boas de Deus vão acontecer na sua vida. Porque está aqui o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O que é que você recebeu do Senhor até agora, o bem ou o mal? Ele manifestou na sua vida até agora coisas boas ou coisas ruins? Por quê? Porque Ele é bom. E do seu bom tesouro
o céu, não é? Ele tira coisas boas para a humanidade. Mas o que é que devolvem para ele? Nada. E quando devolvem alguma coisa, acham que estão devolvendo demais. Eu gosto do Evangelho, porque ele é a verdade. E a verdade sempre vai confrontar com as nossas verdades. As nossas verdades tornam-se nada diante da verdade absoluta de Deus. E é bom você ser confrontado com a verdade do Evangelho, porque aí você vai entender que nós não somos nada diante do Senhor. Nem as nossas melhores obras de justiça. A palavra fala aqui no livro do profeta Isaías que são considerados como trapos de imundícia. A gente tem que se voltar mesmo para o Cordeiro. Quando a gente se volta para o Cordeiro, a gente vai manifestar não a personalidade humana, mas nós vamos manifestar a personalidade de Deus. A característica de Deus tem que estar em vós. Ora, vamos aqui falar de uma qualidade de filho e pai. O filho não herda muitas coisas do pai? Então, se você nasceu de novo, se você foi regenerado em Deus, então você tem que ter algo de Cristo, começando pelo teu coração. Está a entender isso? Deixa eu te dar um outro motivo aqui. Por que que você tem que ser como um cordeiro, como Cristo é o cordeiro? Mas vamos ler primeiro o Antigo Testamento, porque um homem chamado Jeremias, sabe como que ele se viu? Ele se viu como um cordeiro. Mas ele vai definir que tipo de cordeiro ele se viu. Livro do profeta Jeremias, capítulo 11, versículo de número 19. Jeremias 11, 19, olha que lindo. Ele disse assim: e eu era como um manso cordeiro. Você vê que o cordeiro é manso, né? Jesus não foi manso? Em todo o tempo. Todas as vezes que olhavam para Jesus, lá estava como um cordeiro manso. Como um manso cordeiro. Você vê que antes de falar dele, primeiro fala da característica. Manso cordeiro. Está vendo? O que eu aprendo aqui? Você tem que deixar sobressair na sua vida, homem, mulher, a característica, a personalidade de Deus revelada em Cristo Jesus. Eu discordo plenamente, e me desculpe se eu estou discordando de você. A questão da pessoa falar, não pastor, porque isso aí é um gênio forte da pessoa. Diante de Deus não existe gênio forte. Diante de Deus não existe personalidade. Ou você nasceu de novo e você permitiu o Senhor te formar, ou você continua sendo o mesmo ainda. Nada mudou. Eu falo isso para a glória de Deus. Eu reconheço que muitas coisas mudaram na minha vida. Mas sabe por que muitas coisas mudaram na minha vida? Não foi a igreja que impôs isso, não foi o pastor que me obrigou. Foi eu ter permitido a mudança. Foi eu ter aceito, dizendo, Senhor, eu quero ser diferente, me muda assim. Mas não é só de boca. Porque às vezes a pessoa promete e não cumpre. Olha o que Jeremias disse aqui, manso cordeiro. Então, você pode ter a sua ideia, o seu conceito, a sua tradição, a sua cultura,
Não estou falando para você desprezar isso, as suas raízes, as suas origens, mas eu estou falando aqui em Deus. Realmente você quer agradar a Deus? Você quer que Cristo se manifeste em você? Então é Ele com a sua personalidade, com a sua característica, com a sua natureza que tem que vir primeiro. Só que hoje em dia o que muitas pessoas dizem? Eu vou até falar de uma maneira educada. Muita gente parece que pede licença para Jesus. Jesus, me dá licença aí por uns minutos ou por um dia. E ela toma a frente de tudo. Você não deixa Jesus ser quem Ele é na sua vida. É por isso que você está assim. Infeliz, triste. Você está zangado, irado. Com tudo e com todos e até com Deus. Aqui ó, manso cordeiro. Aí você diz, não, mas isso aí foi Jeremias. Então tá bom, vamos falar de Jesus. Aqui em Mateus capítulo 11, versículo de número 29. O pastor, o líder, ele está ali para te colocar no caminho. Mas a gente tem que aprender com o Senhor. Eu às vezes fico admirado. Mas eu fico pensando, como é que pode, hoje em dia, muitos estão aprendendo com quem? Às vezes a gente vê a pessoa se manifestando, a gente fica admirado, pensando, espera lá, essa pessoa é de Cristo? Essa pessoa tem Deus? Ah, então ela não está aprendendo com Deus. Porque ele vai dizer aqui, ó, versículo de número 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É ele, o Cordeiro, falando, aprendei de mim. Você está aprendendo nele, com ele? Então haverá uma diferença na sua vida, haverá uma mudança. Às vezes eu fico, não vou dizer escandalizado, mas às vezes eu fico até de boca aberta. Como é que pode a pessoa, ela diz ser de Cristo, diz que Cristo está nela, mas ela está numa constância, naquela personalidade, naquela característica. Ela insiste naquela ideia, ela insiste naquela personalidade. Não, a gente tem que permitir essa mudança. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia, a pessoa, ela entra para o Evangelho, mas às vezes o Evangelho não entra nela. Eu quero dizer que você precisa aprender com aquele que é o Senhor da igreja. O motivo, a razão, a causa de estarmos aqui é Ele. Porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo se faz nele. Tudo vem dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você tem que trabalhar isso. Eu sei que muitas das vezes você fica zangado, você fica irado. Quem é que nunca, não é? Se você me disser que nunca ficou zangado e irado, então olha, você já pode subir para o céu. Já está preparado. Porque enquanto você estiver neste corpo, você estará sujeito. Está a entender isso? Só que não pode ser uma constância. Você pode estar insatisfeito, descontente. Você pode estar julgando algo que não esteja de acordo. Mas isso não te dá o direito de você estar revelando uma outra natureza, a não ser de Cristo.
Está percebendo isso? Você tem que manifestar essa natureza como de Cristo, como de um cordeiro. Está entendendo? Ou não? Aí, para finalizar essa parte do cordeiro, depois eu vou para o leão para a gente encerrar. Não sou eu que estou aqui te mandando como um cordeiro, é Ele. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 3. Quem sou eu para mandar alguma coisa? Ai de mim. Ide. Você não pode ficar parado, você tem que viver. Eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Meu Deus, hein? É um desafio isso, né? Porque você sabe que os lobos são carnívoros. E é o prato predileto, né? Parece uma loucura, mas saiba que a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens. Pastor, eu estou no meio de lobos, então deixa a natureza do cordeiro se manifestar. Mas você quer ser um lobo também? Você se faz semelhante a eles. Eu não estou falando que você tem que aceitar tudo, baixar a cabeça para tudo, não é? Não, minha gente. Só que a gente tem que revelar a natureza de Jesus nesta humanidade, nesta geração. Porque já basta o mundo, minha gente. Está cheio de morte, destruição, violência, maldade. Eu paro e penso que aqueles que são de Deus são a esperança para o mundo. Porque se não for assim, então é melhor vir o fim de tudo. Porque não tem mais o que fazer. Você tem que ser a esperança de Deus na sua casa. Pastor, eu vivo no meio de lobos. Tá bom. Ele está falando, você não é um lobo. Mas você é enviado, Ele te manda como cordeiro. Está tomando posse? Então, eu concluo aqui. Tem muito mais coisas para falarmos sobre o cordeiro. Mas, eu peguei essas duas características. E eu vou mencionar, fazer menção. O cordeiro é puro e o cordeiro é manso. Amém? Aí vamos falar do leão. Porque Jesus, Ele é cordeiro e leão. Quer dizer que você também tem que manifestar a natureza como de um leão. Você não tem que tentar ser. Como o diabo, ele tenta ser. Eu não sei se você já leu isso. Mas o diabo também, ele quer ser como um leão. Não é? Você não quer ser. Já está em você a natureza do leão. Cristo não está em vós? Não? Então receba Ele hoje. Porque daí Ele vai entrar em você. Ele vai se manifestar dentro de você. Aí você vai entender por que Jesus manifestou a natureza como de um leão. Em todo o tempo, isso era uma constância, continuamente. Você lê o Evangelho, em muitos momentos, passagens, situações, lá estava Jesus como um cordeiro. Mas, quando ele precisou revelar a natureza como de um leão, ele não hesitou. Ele manifestou. Ou seja, o que significa a natureza como de um leão? Autoridade. Ou seja, é imponente. Você tem que se impor como leão. Porque se você for analisar isso no reino animal, você sabe que no topo ele é conhecido como o rei, não é? Leão é conhecido como rei. Então veja que ele é o que manda.
é imponente. Ouça isso. E não é o que Jesus é. Jesus não é autoridade. Ele não se impõe, mas ele se impõe quando deve. E vamos ver o momento em que ele se impôs como um leão. É como se ele estivesse rugindo como um leão. Aqui em Mateus capítulo 21, versículo de número 12. Mateus 21, versículo 12. E entrou o leão no templo de Deus. Não é? Olha, e entrou Jesus, mas Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele entrou onde? No templo. Mas pastor, Jesus vai entrar no templo como leão, vai rugir como leão no templo, pastor, não está tudo certinho? No templo todo mundo não é de Deus? E o que é que o leão fez? E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. O leão chegou lá rugindo, né? Fazendo aquele barulho. Porque imagine Jesus. Você não se assustaria com essa manifestação? Porque Jesus está ali como um cordeiro. Daqui a pouco Jesus começa a enxotar. Jesus começa então a expulsar. Ele mesmo derruba ali as mesas. E não só os que estavam dentro, mas até os que estavam à porta. Todo mundo viu aquele barulho. O que é isso que está acontecendo, meu Deus? Então Jesus, ele não usou de autoritarismo. Não confunda a autoridade que Deus dá, e a autoridade de Deus, com autoritarismo. Autoritarismo é só barulho. A autoridade, ela é domínio. Então o que Jesus fez? Ele fez o que tem que ser feito. Era inadmissível, como é inadmissível. Porque muitos estavam ali desvirtuando aquilo que era santo. Então Deus não vai pactuar, Deus não vai aceitar. E você também não deve aceitar com coisas erradas. Negócios da vida. A pessoa fazendo coisas que ela acha legal, sendo que é ilegal. E foi no templo de Deus. Não foi no mundo, não. Templo de Deus. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. O templo foi feito por mão de homens. E o templo é para receber homens, pessoas. Isso quer dizer que todos estão sujeitos. Só que aquele que manifesta a natureza como de um leão, não vai ser conivente, não vai se aliar com coisa errada, com coisa ilegal, com aquilo que ele mesmo reprova. Mas a pessoa, ela quer acobertar, ela quer passar a mão em tudo, né? Quer tudo por debaixo dos panos. Já viu essa expressão? E ela vai levando a vida. Ela está no templo, hein? Ela está no templo. Não, isso é normal. Fulano faz, ciclano faz. Pois é. Hora que o leão rugir, está entendendo isso? Então você tem que se impor. Você tem que usar a autoridade de Deus. Amém? Você tem que chegar lá e resolver o que tem que ser resolvido. Não é para o seu mérito, mas é para que Deus, Ele venha estabelecer o seu reino. Para que a vontade dEle seja feita. Só que você
muitas vezes, recua. Ao invés de você rugir como leão, está miando que nem um gato. Aí não vou falar, porque se eu falar, né, vai que não gostem. Vai que achem ruim, eu vou perder a amizade. Jesus não veio para agradar a todos. Ele veio para um povo, o povo desprezou ele. Mas Jesus chega lá e resolve. O que tem que resolver, ele resolve. Ele não fica protelando adiante. É interessante que houve todo aquele barulho, não houve? Mas aí ele já volta para a natureza do cordeiro, ó, versículo 14. Olha que tremendo. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. O cordeiro, ele tem poder para curar, né? Ele tira o pecado do mundo, ele purifica, ele cura, ele liberta. Você vê, ele manifesta a natureza do leão, mas daqui a pouco, quando ele resolve o negócio, ele volta para a natureza do cordeiro. Tremendo isso, né? Eu repito aqui, insisto em dizer, Jesus, ele não tinha dupla personalidade, tampouco Jesus era bipolar. Mas Jesus, ele soube se impor num tempo oportuno, para aquela hora, para aquela gente, para aquela situação. Às vezes a gente erra, a gente confunde às vezes. Quando é para você manifestar a natureza como de um leão, você está manifestando a natureza como de um cordeiro. Quando é para você manifestar a natureza como de um cordeiro, você está manifestando a natureza como de um leão. Então você precisa equilibrar isso. Eu confesso que de um tempo para cá eu tenho trabalhado isso na minha vida. Eu tenho tentado ficar como na natureza de um cordeiro em todo o tempo. Deus é minha testemunha e minha esposa também. E quem anda comigo sabe. Tenho tentado, me esforçado, trabalhado isso na minha vida. Sabe por quê? Porque eu quero ir para o céu. Eu quero morar lá na glória. Então, minha gente, ouça atentamente. Deus, Ele quer que você hoje assuma essa natureza como a de Cristo. Está disposto? Está disposta a assumir essa natureza? Então fique de pé, por favor. Agora, você sabe qual que foi o maior brado, o maior rugido do leão da tribo de Judá? E por quem foi? Por quem eu te digo? Foi por mim, foi por você. E sabe quando foi? Quando? Jesus teve que ir até as profundezas. Porque até então, Satanás, ele estava rugindo como leão. Ele estava achando que ia tragar, devorar, acabar com tudo e com todos. Mas eis que de repente entra o leão da tribo de Judá. E quando ele entra lá, ouça isso, eu não sei se você sabe, mas assista. Busque saber isso que eu vou falar. No reino animal, numa batalha entre leões, pode ser o leão novo ou o leão velho. Quando o leão que está ali perdendo, ele vê que não consegue mais, ele se rende ao leão mais forte. Sabia? Ele se rende. Ele abaixa a cabeça e sai andando. Eu quero te dizer que o leão da tribo de Judá esmagou a cabeça de Satanás. Ele teve que dar passagem, ele teve que dar lugar para o leão da tribo de Judá. E foi por mim e por você. Porque ele tomou lá as chaves da morte e do inferno. Para que você não venha sofrer a segunda morte. E para que você não vá para o inferno. É forte isso que eu estou falando, não é? Porque você sabe que a pior morte é a segunda morte. Quando acontecer a segunda morte,
Estou falando pela verdade. A pessoa já está condenada. E aí, quando ela for condenada, ela vai ser lançada. Então, eu e você temos que reconhecer isso. Que você chame essa natureza como a de Cristo. Que você abra a boca mesmo e diga: Senhor, eu quero ser como um cordeiro. Porque eu quero ser puro, limpo de coração. Eu quero que o meu coração seja imaculado, incontaminado. E eu quero, Senhor, estar me impondo neste mundo. Eu não vou ficar calado, eu não vou ser conivente, eu não vou ser cúmplice daquilo que o inimigo está tentando fazer. Mas eu vou me levantar e eu vou rugir como um leão. E eu vou denunciar isso no mundo espiritual. Eu vou falar: Satanás, aqui não. Na minha vida você não impõe doença, enfermidade, miséria, morte, destruição. E você vai expulsar. Não foi isso que Jesus fez? Ele expulsou tudo aquilo que era ilegal. Então é isso que o Senhor quer que você faça a partir de agora. E eu vou perguntar de novo: está disposto, está disposta a chamar essa natureza como a de Cristo? Então coloque a mão sobre o coração, porque é dele que procede. E eu quero que você, em concordância, ore assim comigo: Senhor Deus, ouvi atentamente a tua palavra e aprendi que o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, entre os homens, manifestou a natureza como de um leão e também como de um cordeiro, mas em todo o tempo, nos longos 33 anos, o Senhor manifestou a natureza como de um cordeiro, mas quando foi necessário, o Senhor se impôs, exerceu a autoridade sobre o inimigo e tudo que o inimigo estava tentando contra a vontade de Deus aqui na terra. Assim, meu Deus, eu quero viver, eu chamo agora a natureza como a de Cristo. Quero em todo tempo guardar o meu coração, que o meu coração esteja puro, limpo, porque quero ver o Senhor agindo na minha vida, neste tempo presente e no porvir. Meu Deus, eu não vou permitir que o meu coração se encha, e tampouco eu vou aceitar Satanás encher o meu coração, mas antes eu vou repreender, eu vou denunciar, eu vou lançar fora, eu vou expulsar tudo aquilo que pode contaminar, que pode me condenar, em nome de Jesus. Agora, Senhor, eu te peço, me conceda mais a autoridade e poder, no nome de Jesus, porque a minha batalha não é contra carne e sangue, mas é contra as forças da maldade, principados e potestades. Meu Deus, agora eu declaro: se Cristo está em mim, é na autoridade dele que eu repreendo e expulso todo o mal que o inimigo lançou contra a minha vida, ou está tentando impor. Agora cai por terra, bate em retirada, em nome de Jesus. Continue agora exercendo, usando a autoridade que há no nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Fábio Henrique. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que vão mudar a história da sua vida.
Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.